Oi, turma, todos tranquilos? Meu nome é Sandro Costa e agora nós vamos dar continuidade ao exemplo 1 que eu comecei na aula passada. Tudo bem? Vamos lá. Qual era o meu problema do exemplo 1? Vamos relembrar de novo. Eu dei uma parábola, y igual a x² menos 4x mais 7, e pedi para calcular a reta tangente à parábola no ponto x igual a 3. Então, vamos relembrar duas coisas. Primeiro, o que é uma reta tangente. Segundo, o que é uma derivada. Né? Então, eu já expliquei para vocês, mas vamos revisar novamente. Olha só. A derivada é o coeficiente angular da reta tangente. Então, eu tenho o gráfico de uma função y igual a f de x, né? E nesse ponto A aqui, eu vou desenhar uma reta tangente à curva. Esse ponto A de contato entre a reta e a curva é chamado ponto de tangência. E aí, a reta tem a equação y igual a x mais b, né? Esse A é o coeficiente angular. Esse cara é que é a minha derivada, né? Então, a derivada é o coeficiente angular da reta tangente à curva. Bom, então, esse x igual a 3 aqui, ele que vai determinar o ponto onde eu vou calcular a tangente. Então, o x igual a 3 está nessa posição aqui, ó. Então, esse cara aqui, eu vou chamar de x0. Ele que vai me dar onde que eu vou desenhar a reta tangente. Olha só, o x0 igual a 3, né? O ponto da parábola é esse ponto aqui, ó. Esse cara é o meu ponto de tangência. Então, esse ponto aqui, eu vou chamar de ponto A. Então, quais são as coordenadas do A, né? O x é 3 e o y é 4. Então, o ponto A, de coordenadas 3 e 4, esse ponto aqui, ele vai ser o meu ponto de tangência. Certo? Ponto de tangência. Então, o que nós queremos? Nós queremos pegar uma reta que tira um fino na parábola, passando por esse ponto A. Então, vamos fazer um desenho de uma reta dessa. Olha só, vou desenhar aqui, ó, uma reta tangente ao gráfico da parábola. Passando por esse ponto A. Então, a reta tira um fino na curva. Toda reta, a equação dela, a fórmula, é y igual a x mais b. Gente, para eu conhecer a equação da reta, eu tenho que saber quanto que vale o A e quanto que vale o B. O A, vamos lembrar, é o coeficiente angular e o B é o coeficiente linear. Então, vamos começar calculando o A. Então, o meu primeiro passo para resolver o meu problema é o cálculo do A.
como que eu vou fazer para calcular esse A? Vamos relembrar o conceito? O A é a derivada da função no ponto x0, certo? Então, esse A é a derivada da função no ponto x0. Vamos lembrar de novo o conceito. Olha aqui, ó. O que é o x0? Ué, o x0 é a coordenada x do meu ponto de tangência. Então, o meu ponto de tangência é esse ponto A. A coordenada x dele é o 3, né? O 3 é o meu x0. Então, o meu A é a derivada da função no ponto 3. Então, vamos agora calcular a derivada da minha função no ponto 3. Olha só, gente. No lugar do y, eu posso escrever f de x, é a mesma coisa, né? Então, a minha função é essa daqui, ó, x² menos 4x mais 7. Então, a minha função é f de x é a função x² menos 4x mais 7. E agora? Agora eu vou derivar essa função. Gente, vamos lembrar a teoria de derivada? A derivada eu posso escrever assim, y', ou eu posso escrever assim, olha. F' de x é a mesma coisa. Eu vou usar essa segunda representação aqui. Então, o f' de x vai ser, ué, eu vou derivar a função agora. Qual que é a derivada de x ao quadrado? 2x, já ensinei para vocês, a derivada de uma potência. A derivada de 4x é 4. E a derivada de uma constante é 0. Então, não precisa escrever, né? Agora, o meu A é a derivada da função calculada no ponto 3. Ué, então eu vou substituir o x aqui por 3, ó. Então, vai ficar f' de 3 é igual a 2 vezes 3 menos 4, né? Então, o meu f' de 3 vai ficar igual. Gente, 2 vezes 3 é 6, né? E 6 menos 4 vale 2, né? Gente, eu não falei para vocês aqui que o coeficiente angular da reta tangente é a derivada calculada no ponto 3? Ué, a derivada calculada no ponto 3 deu 2. Consequentemente, o meu A vai valer 2, certo? Então, daqui eu tiro que meu A é igual a 2. Depois que o A está pronto, qual que é o próximo passo? Agora eu quero calcular o B, né, o coeficiente linear da reta. Então, o meu próximo passo agora é calcular o B. Olha, o B aparece na equação da reta. Então, vamos escrever a equação da reta aqui. Y igual a x mais b, né?
Esse A aqui eu já calculei, vale 2, é só substituir. Bom, agora vem uma pergunta. Ué, e agora para calcular o B, o que que eu faço? Olha só no gráfico. Está vendo que a minha reta, ela passa em cima do ponto de tangência? Ué, se a minha reta passa em cima do ponto de tangência, o ponto de tangência tem que satisfazer a equação da reta. E o ponto de tangência tem coordenadas 3 e 4. Então, eu vou pegar o ponto A, de coordenadas 3 e 4, e vou substituir esse ponto na equação da reta. Quando eu vou substituir, a primeira coordenada é o x, a segunda coordenada é o y, né? O 3 aqui é o x e o 4 é o y. Então, no lugar do y, eu escrevo 4. E no lugar do x, eu escrevo 3, né? Gente, eu vou passar o b para o lado de cá, né? Ele é positivo, vai ficar negativo. Duas vezes 3 aqui é 6, né? Vou passar o 4 para lá, ele vai passar negativo, né? Então, o menos b vai ficar igual a 2, né? Eu vou multiplicar por menos 1, os dois lados, né? Então, o b vai ficar igual a menos 2, né? Logo, conclusão agora, né? A minha reta é y igual a x mais b. Então, para eu dar a equação final da reta, é só substituir o a e b pelos valores que eu achei, né? O a vale 2 e o b vale menos 2, né? Então, a equação da minha reta tangente vai ficar y igual a 2x menos 2. Essa daqui é a equação da minha reta tangente. Vamos lembrar a equação de reta? Quando o A é positivo, a minha reta é crescente. Da esquerda para a direita, a reta sobe. Repara que essa reta aqui, ó, é uma reta crescente. Da esquerda para a direita, está subindo. Então, quer dizer que o meu resultado está coerente com o gráfico. O que mais? O B vale menos 2. Gente, o que, que o B indica na reta? Vamos lembrar? Indica o ponto onde a reta corta o eixo Y. Ué, então vamos esticar essa reta até ela cortar o eixo Y. Olha só o que, que a gente tem aqui, ó. Tá vendo? Vou pegar essa reta, vou esticar ela até ela cortar o Y. Olha o que, que acontece aqui, ó. Como vocês podem reparar, a reta cortou o eixo Y no ponto menos 2. Então, as nossas contas estão coerentes. Então, a minha derivada serve para calcular o coeficiente angular da minha reta tangente. Então, sempre que eu for calcular a reta tangente a um gráfico, eu vou precisar da derivada, tá certo? E essa daqui é a primeira aplicação da teoria de derivadas. Ela serve para calcular a reta tangente. Grande abraço, turma. Por essa aula é só.